com um pouco de informações e o uso de dons espirituais, todos os membros da Maranata são induzidos a se submeterem aos padrões da igreja, ainda que isso seja apenas para atender às aparências. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Você já percebeu como as pessoas atendem uma série de exigências comportamentais na Igreja Maranata, como se isso fosse uma decisão delas próprias? Elas pensam sinceramente que fazer o que elas fazem ou deixar de fazer alguma coisa é uma decisão exclusiva delas mesmas, até porque, em vários casos, ninguém disse a elas direta e objetivamente o que elas deveriam fazer ou deixar de fazer. E como isso funciona? Vamos começar pelo começo, hipoteticamente. Primeiramente, você visitou a igreja e foi alcançado por um ambiente agradável, receptivo, amoroso, com um louvor cativante, bem organizado, uma mensagem bem superficial, mas ao final vem o golpe fatal. O pastor vai contar um dom espiritual que pode fisgá-lo, né? E alguém vai perguntar se você quer uma oração. Se você aceitar, mais dons espirituais sobre você. E se você ficar bem impressionado, pronto, você já é um candidato a voltar outra vez. A partir do momento que você começar a visitar a igreja outras vezes, todo o esforço do pastor e dos membros será para fazer você sentir uma necessidade de frequentar a igreja, de estar ali com regularidade. Porque ser acolhido e ouvir Deus falando é algo que depende da sua presença naquele lugar com mais frequência, é claro. E depois que você sente a necessidade de frequentar a igreja, você vai começar a sentir a necessidade de fazer alguma coisa na igreja. Porque ali você aprende que servir ao Senhor é atender às necessidades do culto e de suas reuniões. Então, servir ao Senhor é estar na igreja e fazer alguma coisa na igreja, normalmente voltado para a realização dos cultos e reuniões que podem ser tocar um instrumento, cantar no grupo de louvor, colocar flores na igreja, limpar a igreja, ficar à porta, dirigir o louvor, entregar uma mensagem em um culto e também em reuniões de jovens, adolescentes, crianças, assim por diante. Muito bem. Depois que você entendeu a sua necessidade de servir ao Senhor na igreja e para a realização dos cultos e reuniões, você vai então se sentir um inútil, né? Alguém que não foi tocado pelo Espírito Santo ou alguém que não tem prazer em servir a Deus, caso você não esteja engajado em alguma dessas atividades. Vai vendo. Agora que você já entendeu tudo isso, o medo de perder essa instrumentalidade como servo do Senhor vai fazer com que você se submeta a tudo o que eles quiserem que você faça, ainda que ninguém diga nada para você. Então, por exemplo, mesmo que o pastor não diga que é proibido usar barba na igreja, você vai perceber que os homens que estão exercendo alguma função na igreja, eles não usam barba. Logo, como você é inteligente, você vai entender que deve fazer a sua barba diariamente para que você possa, então, servir ao Senhor, que na verdade é trabalhar para a igreja. Bom, e caso você comece a exercer alguma função na igreja e relaxe com a sua barba, o interessante é que o pastor não vai precisar chegar para você e dizer que você tem que fazer a barba todos os dias. Logo, logo, alguém da igreja que já entendeu a obra vai entregar uma visão ou uma revelação para o pastor, apontando para você e mostrando alguma dificuldade espiritual na sua vida. E é exatamente assim que funciona em todos os casos. A barba foi só o exemplo mais fácil que eu encontrei para poder explicar isso, tá certo? Mas é assim que funciona em todos os casos, tanto para para aquilo que eles esperam que você faça, como para o que eles não querem que você faça, segundo seus padrões. Então, é assim que eles vão induzir aquilo que eles querem para o vestuário das mulheres, para o comportamento das crianças, para os relacionamentos conjugais, para as limpezas da igreja, para as manutenções de Manaim
E, de modo negativo, é assim que eles vão induzir também aquilo que eles não querem que você faça. Então, é assim que eles vão tolher a sua ida ao cinema, que vão dificultar o relacionamento de um jovem da igreja com uma jovem que não seja da mesma igreja, né, ou que seja de outra denominação. E é assim também que eles vão evitar que um membro tenha algum tipo de relacionamento com um ex-membro da igreja e assim por diante. Se alguém perceber que você está fazendo o que eles entendem que não convém, ou que você não está fazendo o que eles esperam que você faça, logo vai aparecer um dom espiritual mostrando uma dificuldade espiritual em sua vida, e o pastor vai ter então em suas mãos tudo aquilo que ele precisa para conversar com você, vasculhar a sua vida e deixar claro que se você não fizer alguns ajustes na sua vida, né, alguma coisa você precisa ajustar, você pode então ser disciplinado, você pode ir para o banco, que é a expressão utilizada para quem fica afastado da realização de alguma função na igreja. Ou seja, o pastor ele não precisa ter uma mensagem direta, bíblica e pontual para dizer qual é o comportamento que está ou não está de acordo com o caráter de Cristo. Ele simplesmente vai ter à sua disposição um dom espiritual para apresentar para as pessoas que não estejam se comportando dentro dos padrões da igreja, e a partir desse dom espiritual ele vai então induzir as pessoas a fazer aquilo que eles querem que seja feito. E esse comportamento que vai ser induzido a ser feito não diz respeito exatamente ao que se espera de um cristão, né? Até porque muitas coisas que estão dentro desses padrões esperados pela Igreja Maranata nem mesmo tem a ver com o caráter de Cristo, como é o caso da barba para os homens, da calça comprida para as mulheres, mas as pessoas serão induzidas a fazer exatamente aquilo que eles vão indicar por meio dos dons espirituais. E se ela não fizer exatamente aquilo que se espera que elas façam, provavelmente elas vão perder as suas funções na igreja e vão se sentir então a pior criatura do mundo, porque se alguém é afastado de uma função, é como se essa pessoa estivesse sendo rejeitada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, meus irmãos, o pastor ele não precisa nem mesmo se preocupar em ensinar as pessoas sobre o caráter de Cristo, né? E apresentar mensagens que falem objetivamente sobre algumas questões sensíveis, como é o caso de conflitos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos, pecados da ordem sexual e assim por diante. Eu vou repetir para que não restem dúvida. Como eu disse, basta que alguém perceba que algo não vai bem no seu casamento e logo vai aparecer um dom espiritual mostrando alguma dificuldade espiritual com você. E se você não corrigir isso logo, ou pelo menos não melhorar as aparências, logo você vai ser exposto publicamente com uma disciplina. Entenderam? Agora, vocês sabem porque muitas pessoas na igreja Maranata, acabam vivendo de aparências dentro da igreja, porque na verdade elas não podem perder as suas funções na igreja. E é por isso que então, por conta dessas aparências, né, dentro da igreja, é que nós sempre ouvimos aquela piadinha sobre a criança que disse para o pastor que queria morar na igreja. E quando foi então questionado sobre a razão desse desejo, ele disse que é porque ali na igreja os seus pais o tratavam muito bem. Bom, meus irmãos, o que eu queria que vocês percebessem é que com um pouco de informações e o uso de dons espirituais, todos os membros da Maranata são induzidos a se submeterem aos padrões da igreja, ainda que isso seja apenas para atender às aparências, tá certo? Afinal, quem está ali e pensa que se sair vai perder a salvação, vai sempre dar um jeito de manter as suas funções dentro da igreja, até porque desde o início eles aprenderam que servir ao Senhor é trabalhar na igreja. E ali o trabalhar na igreja é estar ali atendendo às necessidades para a realização dos seus cultos e das suas reuniões. Se você é da Maranata e não está exercendo alguma função,
Então você é visto como alguém que não entendeu a obra, ou que não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ou pior, né? Você é alguém que não quer servir a Deus, ou é um pecador em fase de expiação dos seus pecados no banco da igreja. De posse dessas informações, então, sobre dons e serviços, todos andam na linha, mesmo que o pastor nunca tenha dito o que deve ou não deve ser feito, certo? Então é isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.